Boa noite a todos, pessoal. Estou hoje conversando com o professor Jonathan, ele que é licenciado em Pedagogia e bacharel em Direito, além de especialista em Direito Constitucional Aplicado. Não é isso? Está correto tudo, né, professor? Perfeito, tranquilo. Tem alguma Exatamente isso, João. Não, é isso mesmo. maravilha. A gente está aqui para comentar um pouco sobre essa novidade que aconteceu aí do exame de suficiência, né? Que é o exame da ordem para os contadores, né, o exame do Conselho dos Contadores, que devido à pandemia, né, a situação que a gente está vivendo, o exame desse ano, a edição 2019.1, vai ser realizada EAD, conforme instruções do Conselho Federal de Contabilidade, no próximo dia 16 de agosto de 2020. Né? E aí é uma prova aplicada a aproximadamente 40 mil candidatos no Brasil todinho, né? Então é um quantitativo bastante relevante. E aí isso gerou um monte de dúvida com o pessoal, né, de como é que vai acontecer, etc. E aí, aproveitando a disponibilidade e já agradecendo novamente aqui ao professor Jonathan, né, ele que entende de tudo e mais um pouco aí dessa parte de educação, eu convidei ele para ele explicar aqui um pouquinho alguns pontos, né, do que é que a gente pode esperar dessa prova. O edital ainda não saiu, né? Tem até 30 dias agora para sair, então até no máximo dia 16 de julho tem que sair esse edital. Né? Mas a primeira pergunta que eu faço, professor, é no sentido de que é uma novidade, né, para todo mundo. Como é que poderia ser posto em prática, né, um exame como esse, uma prova como essa na modalidade EAD, para um quantitativo tão elevado, né, de aproximadamente 40 mil inscritos que tem para fazer essa prova? Como é que poderia acontecer isso? Agradecendo mais uma vez seu convite, João. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que um exame de suficiência antes de tudo, uma verificação de qualidade do ensino superior e também um instrumento de reserva de mercado. Perfeito. Existem coisas que somente aquele que possui a credencial, possui o registro, pode fazer, e outros que um técnico ou um formado que não seja inscrito podem fazer, mas obviamente as prerrogativas de quem passou no exame é muito maior do que aqueles que não passaram, assim como é também na área de direito. Por que é importante a gente pensar no CRC à distância? O ensino à distância não é novo, né? É extremamente antigo. As avaliações à distância também não são novidade. A aplicação específica para um exame de suficiência é que de fato tem sido uma novidade. Por exemplo, o livro é o primeiro instrumento de educação à distância, porque eu, da minha casa, escrevi o livro e alguém, sei lá, do outro lado do mundo pode ter acesso a esse mesmo livro. Não é uma educação pessoal, é uma educação nesse sentido, à distância. E aí no Brasil a gente vem com cursos por correspondência, um pouquinho antigo, mas já tivemos cursos pela televisão, como o antigo Telecurso 2000, também a gente teve, e uma série de outras coisas que vieram se desenvolvendo, inclusive até chegar hoje nas grandes plataformas EAD, inclusive de graduação e pós-graduação. No exame do CRC, apesar de ainda estar um pouco nebuloso, porque a gente não tem o edital para limitar até onde vai, a gente tem uma perspectiva muito interessante. Como você bem disse, João, 40 mil inscritos, quase 40 mil inscritos, é uma quantidade absurda, inclusive para pensar. No período que a gente está, no período de pandemia, de vulnerabilidade, período em que a incerteza reina mais do que a certeza, pensar nessas estratégias, ao mesmo tempo que vai valorizar esse exame de 2020.1, já que ele não vai abrir mais inscrição, e vai também permitir que essas pessoas que já estão inscritas não sejam prejudicadas. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa pensar. E aí o que a gente precisava também pensar é,
como essa atividade vai ser desenvolvida. Isso. A gente sabe que é a distância, mas como isso vai se dar? É a distância na minha casa? É a distância num polo que vai ser designado? Como vai ser a distância? Essa discussão toda vai girar em torno de alguns pontos. O primeiro ponto é, eu tenho disponibilidade de espaço físico suficiente para 40 mil inscritos? Tenho como fazer isso em tempo hábil? Eu vou manter o distanciamento entre eu e a outra pessoa? Porque se for fazer, se é a distância, em tese, eu vou ter que usar algum instrumento, ou seja, um computador, um tablet específico, que me permita estar naquele local para fazer a prova e, em tese, ao menos, não ter consulta. O objetivo é esse. Se, como eu falei, o primeiro objetivo é de mensurar, de avaliar o ensino superior, não faz o mínimo de sentido, nesta modalidade, você ter consultas. E muita gente acha que, porque o exame será à distância, eu vou fazer da minha casa, sentado numa cadeira confortável, muito legal, cheio de livros e materiais didáticos ao meu redor, uma calculadora científica maravilhosa, de última geração, e quando me der na telha, chegou a questão, eu vou dizer, peraí, isso aqui está naquele livro, está naquela aula do professor, naquele material didático, e aí eu vou lá e vou simplesmente fazer o velho Ctrl+C, Ctrl+V, vou acertar a questão. Só que tem um problema didático e um problema profissional, de formação. Se o objetivo de um exame de suficiência é analisar suas habilidades e competências, burlar esse exame é, primeiro, ilegal, porque burla a certame público, a uma organização de avaliação, e, em segundo lugar, é uma quebra moral. Você está furando a ética. Como todas as profissões possuem um código de ética específico, a gente sabe que a quebra da ética é algo extremamente sério na nossa sociedade. Afora essas duas questões, o que a gente tem que perceber é o seguinte: se eu faço uma prova e por meios ilícitos eu consigo um resultado que me é favorável, se eu for descoberto, eu vou ter aquele ato declarado nulo, eu vou perder minha inscrição. Veja que coisa terrível. Aí eu vou, faço CRC, essa consulta, mesmo sem poder, passo, descobre-se que, de alguma maneira, descobre-se que os meus atos foram atos ilegais. Aí tudo que eu fiz durante a vigência da validade do meu CRC pode ser colocado em xeque. Veja que complicação. A gente precisa organizar primeiro essa dimensão de por que eu estou fazendo um exame dessa natureza, se realmente eu estou almejando avaliar de fato, ou se eu simplesmente estou querendo só uma certificação. Isso é muito chato da gente falar, mas é muito necessário. Tem gente que faz por fazer e tem gente que faz porque, de fato, é interessado, gosta da área e quer trabalhar ali. Pensar em 40 mil inscritos, ou melhor, em 40 mil candidatos nesse exame é ter a dimensão de algo gigante pela frente. Quanto mais inscritos a gente tem, maior o desafio, inclusive de colocar essa galera inteira em espaço suficiente para que possam fazer as suas provas. Eu não acho viável, para ser sincero, eu não acho simples dessa forma, dar 40 mil tablets para 40 mil candidatos fazerem ao mesmo tempo a mesma prova. E, além do mais, eu acho bem impreciso.
Até porque a gente está falando de 40 mil espalhados pelo país todo, né? Inteiro, exatamente. Realmente eu também concordo com sua visão aí, de que a viabilidade fica comprometida. Demais. E uma outra questão que a gente precisa entender é que esses exames nos dão, para quem faz a prova, um raio-x daquilo que eu tenho de melhor e de pior. É óbvio que eu não vou estar levando em consideração somente o resultado em si. Tem também questão de nervosismo, muitas vezes que vai fazer a prova tá pilhado mesmo, porque primeiro não sabe como vai ser, porque é a primeira vez que esse exame vem neste formato. Em segundo lugar, está inseguro com relação à sua própria formação, muitas das vezes, ou porque não fez o que deveria ter feito, não estudou satisfatoriamente, ou simplesmente porque está com medo da prova. Isso é muito comum, tanto numa prova de certificação como essa, como no concurso público. Às vezes a gente vai fazer e fica, vixe, mas aqueles 20 minutos que eu poderia ter estudado, e o fulano que está do meu lado pode ter estudado. Mas um exame dessa natureza, você não tem concorrente. Se os 40 mil passarem, os 40 mil vão ter CRC. Acabou. É diferente de um concurso. Isso é importante que seja dito, porque muitas vezes a galera fica olhando, mas fulaninho que está do meu lado é meu concorrente. Não. Um exame como esse, ele não é seu concorrente. Pelo menos não no sentido que a gente entende. Ele é concorrente porque ele vai para o mesmo fim. Somente por isso. Uma das perspectivas que a gente pode pensar, e aí será algo a ser descrito nos editais posteriormente, é a forma como isso vai acontecer. Possivelmente, poderá haver requisição de vários prédios públicos, instauração de convênios para que se utilizem determinados espaços que possuam acesso à rede mundial de computadores, à internet, para que, a partir dali, e com todo o controle que é necessário que haja, sem celular, sem nenhum tipo de eletrônicos, sem nenhum tipo de materiais não permitidos, para que você possa fazer a prova. Acho muito, muito difícil de fazer a prova em casa. Acho muito difícil. Por uma razão bem simples. Se eu quero o máximo de segurança, o máximo de lisura no serviço, na prestação do exame, eu não vou permitir que o cara fique em casa do jeito que eu falei, cheio de livros, apinhado de coisas e com a máquina potente do lado, inclusive com um celular para fazer pesquisas na internet muito mais facilmente. Inclusive, Jonathan, é isso que eu acho que muita gente deve estar pensando, né? Porque o que eu tenho conversado com alunos, né? Eu identifiquei assim, meio que dois grupos de alunos. Um que está indo muito nesse sentido de, opa, é AD, eu vou fazer aqui com a aba da internet aberta do lado, copiou, colou, descobriu a resposta, moleza, agora é 0% de reprovação. E, por outro lado, eu vejo um grupo de alunos também que, meu Deus do céu, mas logo na minha vez, isso tem que acontecer. Eu nunca, né, eu fiz presencial, minha graduação e etc. Eu não sei o que é que pode vir. Então, tem muito esses dois grupos, assim, que pelo menos eu identifiquei, né, dos meus alunos. Um primeiro achando que agora todo mundo passa, porque é AD, né, e infelizmente ainda existe essa mentalidade de que EAD banda voou, né? A mentalidade é bastante equivocada, diga-se de passagem, mas existe. Né? E tem esse outro pessoal que está apavorado também, sem saber, né? Sem norte, sem rumo, para onde é que isso vai. E aí acho bastante esclarecedoras aí suas falas, principalmente sobre a questão de ter que aguardar o edital também para ver como é. Né? Em Uma questão que é havendo interessante, João, é a seguinte: quando a gente pensa em educação à distância, a gente está predispondo que aquele aluno que quer ser da EAD, que escolheu ser EAD, por inúmeras questões, porque é mais barato, porque eu consigo fazer o meu horário,
porque eu tenho facilidade em conversar com as pessoas que estão ao meu redor, mesmo que elas estejam a quilômetros de distância, e aí você escolheu fazer EAD. Você, antes de tudo, tem que ter autonomia, porque o professor não vai estar lá na sua frente o tempo inteiro para dizer, ó, João, oi, estou aqui, meu amigo, preste atenção. Ou você vai, se compromete e faz, ou a sua graduação, me perdoe a expressão, mas não vai servir para nada. Você vai ter uma certificação, quando você for para qualquer seleção de emprego, ele vai olhar e vai dizer assim, bicho, tu realmente está formado nisso que tu dissesse, porque deu errado aqui alguma coisa. Ou tu apresentasse diploma diferente, ou realmente você não fez nada na sua graduação. E é um mal também que a gente vê, às vezes, até no ensino presencial também, né? Esse tipo de mentalidade. Ah, sim, verdade. Bom, Jonathan, acho que foi bastante esclarecedor as suas explicações aí como especialista na área, né? Agradeço demais a disponibilidade. Se você tiver aí alguma consideração final a fazer, algum ponto, alguma coisa, fique à vontade, tá? Da minha parte aqui só tenho a agradecer. E se possível também, né? Vamos ver quando sair o edital aí, né? Vou dar uma lida. E quem sabe a gente volta a bater um papo já com o edital em mãos, para ver mais por onde isso pode caminhar. Tá? Então, meu muito obrigado aqui, já desde já, meu muito obrigado novamente. E se tiver alguma consideração final, alguma coisa aí, algum comentário para fazer, esteja à vontade. Eu que agradeço, João, pelo convite e me predisponho também a servir nesse sentido de caminharmos juntos com a leitura e interpretação desse edital para aqueles que nunca fizeram e para quem vai fazer agora e está com esse sentimento de logo na minha vez, a gente poder auxiliar. Acho que o que eu posso deixar de contribuição ao final dessa nossa conversa, desse bate-papo rápido e tranquilo que a gente teve, é a importância da formação que a gente tem. Como somos professores, talvez isso tenha martelado muito na cabeça da gente, mas talvez para algumas pessoas a formação é somente um acesso a um mercado de trabalho. E não é somente isso. O conhecimento não é somente instrumental, não é somente uma organização para. Ter uma formação inicial, ter uma graduação, seja ela licenciatura ou seja ela bacharelado, é ter em mente que sonhos podem ser construídos a partir dali. A maior questão que a gente pode ter, o maior amor que a gente pode ter pela nossa formação, é de fazer com que aquelas pessoas que precisam de nós, quer seja no ramo de direito, quer seja na contabilidade, quer seja na educação, precisam do melhor da gente. A gente não pode viver de achismos, a gente não pode viver de relações rasas, é preciso ter noção de toda a superfície, não sendo superficial, e ter o aprofundamento necessário para que quando a gente seja solicitado, a gente tenha realmente clareza naquilo que a gente vai dizer. Quando a gente tem uma formação sólida, as questões que passam pela nossa vida, quer seja através de concursos, quer seja através de um mestrado, um doutorado, um pós-doc, elas vêm muito mais recheadas daquilo que a gente fez, das reflexões que a gente conseguiu, das relações sociais que a gente conseguiu desenvolver, de tudo que a gente vem e tem como bagagem. Não é somente um produto acabadinho depois de 4, 5 anos de graduação. A educação transforma nesse sentido, dá a gente instrumentos suficientes para que a gente possa mudar a nossa condição como seres humanos e também a nossa condição material. Maravilha, Júlio. Não podia encerrar de forma melhor. Muito obrigado mesmo. E só de curiosidade, né, apesar da formação em Direito e em Pedagogia, o professor Jonathan também tem experiência no ensino de graduação de Contabilidade, né? Inclusive foi lecionando junto que a gente
se conheceu no curso de contabilidade. Então, tem muita propriedade aí, tanto de bagagem informacional quanto de bagagem de sala de aula também, para comentar o tema. E aí eu agradeço demais, demais mesmo. E para quem está assistindo o vídeo, se tiver alguma dúvida ainda, algum comentário, alguma coisa, pode deixar um comentário aqui no vídeo que a gente tenta responder, vai dialogando, tá? E se gostar também, não custa nada pedir para deixar a curtida aqui no vídeo, tá certo? Então, meu muito obrigado ao professor Jonathan e a todo mundo que estiver assistindo. Forte abraço aí, Jonathan, e até uma próxima. Valeu mesmo. Um abraço, meu querido. Até logo.